E abra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 28. A palavra êxodo quer dizer saída. Saída de onde? O povo saiu do Egito para a terra prometida, Canaã. E aqui fala sobre a primeira Páscoa. Acharam? Está escrito assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel, e disse-lhes: escolhei e tomai, vós, cordeiros, para vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto de Páscoa. E acontecerá que, quando os vossos filhos disserem: que culto é este a vós? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Olha o versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Isto o quê? A festa de Páscoa. Gente, não tem nada a ver a Páscoa que pregam aí fora. Nada a ver. Coelhinho, ovos de Páscoa, a gente colocou ali para entregar para as crianças, mas não tem nada a ver. A Páscoa para os judeus tem um significado, e a Páscoa para os cristãos também tem outro significado. A Páscoa é uma festa perpétua, Se você ler o versículo 14, do capítulo 12 mesmo, Deus constituiu essa festa permanente. Então, todos os anos, os judeus celebram a Páscoa. Todos os anos. E nós, como cristãos, também devemos celebrar. Está escrito assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Por que Deus deu essa ordem? Porque Ele não quer que os judeus se esqueçam do que Deus fez para eles. A Páscoa tem um grande significado para os judeus, como também para nós cristãos. E há pessoas que têm medo até de comer carne na Páscoa. Mas, pastor, pode comer carne? Tem que comer peixe? Uma pessoa falou para mim: pastor, pode comer carne? Porque meu marido disse que tem que comer peixe, porque comer carne é pecado. Sabe o que eles comeram na Páscoa? Um cordeiro assado. Assado, hein? E tem que comer churrasco na Páscoa. Aí olham assim e dizem: que blasfêmia. Onde que é blasfêmia? É que não conhece a palavra de Deus. Esse povo aí vive numa tradição, numa cultura religiosa humana, dogmas humanos. Mas se você for ver realmente qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, não é nada disso que se pregam. Isso é comércio. Ovo de Páscoa, chocolate, coelhinho, bacalhau, pelo amor de Deus. É ouro. Eu vi o quilo do bacalhau, o mais razoável 250, o mais caro 320. 1 quilo de bacalhau.
mais caro que a picanha, mais caro que o cordeiro. Então os judeus na Páscoa, eles comeram, sabe o quê? Carne assada. Aqui, ó, versículo 8, 7 e 8. E tomarão do sangue que já matou o cordeiro, e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas, e que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Viu, judeus? Vocês vão comer carne assada. Quem gosta de carne assada? Então não é pecado comer carne. Se você quiser comer peixe, pode comer peixe também. Mas não vem com cultura religiosa ou doutrina humana dizendo que é pecado. Não existe isso. Não existe isso. Isso é uma tradição. Tradição humana. Amém? Não é a palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus? O que eu vou pregar aqui é a palavra de Deus. Quantos creem na palavra do Senhor? Então eu vou reler mais uma vez o versículo 24. E eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Diga, a Páscoa tem que ser celebrada todos os anos e para sempre. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as tuas mãos e dei para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu recebo, eu creio nesta palavra, que a Páscoa para mim é Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude, abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, a sua Shekinah, e vem com seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá, e percorra toda a terra, e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podeis assentar. A Páscoa para nós tem um grande significado, e que tem que ser celebrado todos os anos, e nunca ser esquecido. Para o mundo lá fora, a Páscoa é uma tradição que permeia há muitos anos na mente e no coração de muitos seres humanos. Muitas pessoas seguem esse conceito humano, essa tradição humana, né? Algo que já impregnou na mente, no coração da humanidade. E que é muito difícil até tirar isso do coração, da mente das pessoas, a não ser que a pessoa passe a conhecer a verdade e conhecer verdadeiramente o significado da Páscoa. Aí já não celebram mais como o mundo celebra a Páscoa. Para você ter uma ideia, esse negócio de coelhinho e ovo de Páscoa é uma lenda, né? E a história é fantasiosa, transmitida pela tradição oral através dos tempos, e são lendas que combinam reais história com fatos irreais pela imaginação humana. Então o diabo sempre vai fazer de tudo para ocultar o verdadeiro sentido da Páscoa. Vai fazer com que isso não se torne uma realidade. Esse negócio de coelhinho já não bate, né? Coelho com ovo. Coelho não bota ovo, né? Mas a gente vê muitos aí, pessoas com coelhinho, orelhinha de coelho, enfim, mostrando isso. Isso é uma mitologia, muito tempo, uma mitologia, um fato germânico da Alemanha. O coelho era um dos símbolos, olha só que impressionante, da deusa da fertilidade chamada Ostara. Olha, deusa, viu? Idolatria. De acordo com a Ilkham, religião pagã moderna, europeia, Ostara é uma forma de reavivamento de bruxaria moderna. Olha só,
como é que é, e vem introduzindo, né, em muitos lugares. No Brasil, o coelho chegou no final do século XVII pelos alemães. Essa cultura, essa tradição chegou no Brasil. E o ovo de Páscoa, como muitos fazem, tradição também, chegou no ano 18. Invenção dos confeiteiros europeus. Para quê? Para vender. Comércio, né? O comércio de chocolate, ovo, o comércio de peixes. Pode ver, Semana Santa começa a vir peixe de todo lado, não é assim? E o valor sobe um absurdo. Depois que passa a Semana Santa, volta tudo normal. Então tudo é comércio, como também o Natal. Não sabem o verdadeiro sentido do Natal, o significado, aí pintam Papai Noel, fazem presentes, enfim, tudo comércio. Isso é tradição que vem enraizando há tanto tempo, dentro das igrejas, até fora da igreja. E há festas que a gente conhece aqui no Brasil. Primeira festa que a gente vê é do Carnaval, né? Já no início do ano. Depois vem a festa de Páscoa, depois vem a festa junina, depois vem a festa de Natal, Ano Novo, enfim, final de ano. Então são festas que têm que ser celebradas, não o Carnaval, né? Não a festa junina, mas as duas festas que nós temos no Brasil têm que ser celebradas, que é a festa de Páscoa, mas com o verdadeiro significado da Páscoa. E a última festa do ano, Natal. Tem que ser celebrada? Tem que, mas ser com verdadeiro significado. Ainda que para nós não temos um dia certo, nem um mês certo, nem um ano, né, de que Jesus nasceu tal dia. Jesus nasceu neste ano, né? A Bíblia não conta qual foi o dia que Jesus nasceu. E uns colocam como dezembro, mas estamos celebrando ali, melhor do que celebrar a Satanás e melhor do que celebrar o Papai Noel, né, que pintam o Papai Noel. Então são festas como tradições, mas a gente tem que ver pela palavra de Deus o verdadeiro significado da festa, se isso é verdade ou não, se isso está de acordo com a palavra de Deus ou não. Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus vai dizer exatamente isto. Oséias 4, verso 6, ele disse: o meu povo, está lá, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo faz o quê? Foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. E a falta do conhecimento faz a pessoa ser enganada. E é o que muitas pessoas estão sendo enganadas, porque não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, e o versículo 29, Jesus disse sobre isto. Olha só, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a pessoa erra por não conhecer a palavra. Nós precisamos, antemão, conhecer qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Para o judeu, a palavra Páscoa é Pessah. Pessah é o nome Páscoa no hebraico. Isso quer dizer passagem, festa comemorada no mês de Nissan. O mês de Nissan para os judeus é o primeiro mês do ano. Esse mês de Nissan, ele cai com o mês de março com abril, né? Está entre os 2 meses colados. E é o primeiro mês do ano judeu. Para nós aqui comemoramos no terceiro mês, mas os judeus comemoram no primeiro mês, que é o mês de Nissan, a Páscoa. E para eles a Páscoa tem um grande significado, porque, como eu disse, eles estavam ali já celebrando a Páscoa no Egito para sair do Egito. Eles mataram um cordeiro, pegaram o sangue do cordeiro, colocaram nos umbrais das portas dos hebreus, porque foi antes da última praga, viu? Antes da última praga, que a última praga foi a morte dos primogênitos, também de todos os animais do campo, os primogênitos de cada animal. E aí eles mataram e colocaram o sangue nos umbrais das portas. E Deus diz para Moisés e para o povo: onde estiver a marca do sangue, o anjo destruidor não vai entrar. Então, só os hebreus que estavam na terra do Egito, isto há 430 anos, eles colocaram o sangue nos umbrais das portas. E à meia-noite,
O anjo destruidor, o anjo de Deus, foi até o Egito. E onde ele viu a marca do sangue, ele não entrou na casa. Mas onde não tinha a marca do sangue, o anjo entrou e começou a matar o primogênito de cada família dos egípcios, inclusive o primogênito de Faraó. Aí houve um grande choro, uma grande tristeza, porque ninguém quer perder o filho. E Deus foi lá e o destruiu. E Deus disse: agora com a carne do cordeiro, vocês assam e comem a carne do cordeiro. E isto vai ser celebrado todos os anos. E aí nasceu a Páscoa. A Páscoa com a morte de um cordeiro, com a marca do sangue. Só que a gente sabe que tudo isso é uma simbologia para que iria acontecer lá na frente com Jesus. Seria uma profecia de Jesus Cristo, né? E Jesus é a nossa Páscoa. Quem crê que Jesus é a nossa Páscoa? Então foi uma simbologia que já iria acontecer futuramente lá atrás. E os judeus celebram essa Páscoa há mais de 3.500 anos. Então uma festa muito antiga. Mas a Páscoa como ela é. Então Páscoa quer dizer passagem. Passagem do que, pastor? Os hebreus saíram do Egito e foram para a terra prometida. Então isto é a passagem. Que passagem? Sair da escravidão para libertação. Então todas as vezes que os judeus celebram a Páscoa, eles lembram de onde Deus os tirou. Quem se lembra de onde Deus te tirou? Eu me lembro de onde Deus me tirou. Isto há 25 anos que eu sirvo a Deus, e eu me lembro como eu era escravo de Satanás, eu vivia no Egito, até a minha Páscoa vir, me tirar do Egito e me levar para a liberdade, e hoje eu sou livre. Isto é a minha Páscoa, e quem me deixou livre? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Então a nossa Páscoa é Jesus. E Deus sempre falou para os hebreus: se lembre de onde vos tirei. Está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 11 ao 18. Deus sempre disse: não se esqueça, viu, hebreus? Não se esqueça, Israel, de onde os tirei. Deus não quer que você se esqueça de onde Deus te tirou, viu? Nunca esqueça isso. Como você era e como você é hoje. Eu digo que a igreja é uma igreja cheia de ex-bandido, ex-marginal, ex-traficante, ex-prostituta, ex-idolatria. Hoje a nossa igreja, a igreja de Cristo é cheia de ex. Quem já foi ex alguma coisa aí? Ex-bebum, ex-drogado, ex-vagabundo, ex-marginal. E hoje você é livre, restaurado e abençoado pela nossa Páscoa, que é Jesus. Veja só, não é Êxodo, viu? É Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 8, versículo 11. Presta atenção no que eu estou falando, sejam rápidos. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos. Olha aqui, Deus fazendo lembrar. E os seus juízos, e os seus estatutos, que são leis, que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as. Verso 13. Se tiverem aumentado as tuas vacas, e as tuas ovelhas, se acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, ó, Deus está dizendo, não cria soberba, né? Que não esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões, e te segura, e que não havia água, e tirou a água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para te ter no fim te fazer bem. E não digas no teu coração, a minha força
e a fortaleza do meu braço me adquiriram este poder. Isso é orgulho, viu? Não, eu consegui. Não, foi Deus quem deu. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dará força, que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então Deus está dizendo: Israel, nunca se esqueça de onde eu os tirei. Sempre se lembra de onde os tirei. Então todas as vezes que os judeus faziam a celebração da Páscoa, eles estariam lembrando de tudo que Deus fez na vida deles. Isto tirando do Egito 430 anos. Então para os judeus, esta é a Páscoa. A Páscoa é passagem. Sair do Egito para a terra prometida, Canaã. Sair da escravidão para a libertação. Para os judeus, esta é a Páscoa. E o que se coloca na mesa de um judeu? Né? Por exemplo, tem muita gente que celebra a Páscoa com várias comidas. Os judeus também têm, cada um alimento, um significado. E eu trouxe aqui pelo menos 7 alimentos que se colocam na mesa de um judeu, e cada alimento tem um significado. Tem as imagens aí que eu já mandei para a Gabi. Veja só, a primeira imagem, que é maçã, né? Maçã é um pão sem fermento, parecendo uma bolachinha. Sabe aquela bolacha de água e sal? Sabe a bolachinha de água e sal? Vai estar aqui, ó. Primeiro alimento que tem na mesa do judeu é esse alimento, que se chama maçã, pão sem fermento. Por que o pão tem que ser sem fermento? Porque o fermento simboliza o quê? Pecado. E o pão para nós representa o quê? Já diz tudo, né? A carne de Jesus. Então como é que eu vou pôr fermento na carne de Jesus? A Adri aqui, ela é responsável pela cerimônia da Santa Ceia. E tem todo um preparo para fazer aqui. Ela não compra pão no mercado, nem na padaria. Ela faz uma cerimônia, tem um preparo. E aqui ela não usa fermento como esses fermentos aí. Porque o fermento é símbolo do pecado. O pão nem vai fermento. É algo, uma cerimônia especial. E ela se consagra para isso. Porque aqui representa o corpo de Jesus. E para os judeus não tem um Jesus, mas era algo que viria a acontecer, né? Então, na mesa do judeu na Páscoa tem esse alimento que é maçã, que é um pão sem fermento. E o que isso significa para os judeus, né? Pão sem fermento. Na saída do Egito não deu tempo de fermentar. Foi às pressas que eles saíram do Egito. Deus diz: corra, hebreus, porque agora matou todos os primogênitos, e o faraó ficou nervoso, e o faraó liberou o povo a sair do Egito. Mas às pressas, então não deu tempo nem de fermentar. Eles pegaram o pão, né, pão asmo, e saíram com o pão. O segundo alimento que tem também na mesa dos judeus no tempo de Páscoa, o vinho. Olha lá. O vinho simboliza vinho também sem fermento, viu? Então diz: Jesus tomou vinho. Uma vez uma pessoa, sabendo que eu sou pastor, né? Ele me conhecia, e ele era gerente de um mercado sacolão. Hoje o sacolão também, igual ao mercado, vende tudo. E eu fui lá comprar umas frutas, e tinha umas cervejinhas lá, em promoção, aquelas de latinha. E ele disse para mim assim, brincando, zombando na verdade, né? Porque ele sabia que eu era evangélico e pastor. Ele disse: e aí, pastor, vai levar quantas? Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Falou: pastor, você não vai beber não? Você não bebe não? Eu falei: não bebo nada disso não, já fui liberto, já saí do Egito. Hoje eu estou livre. Mas Jesus bebeu. Falei: bebeu o quê? Jesus não bebeu vinho? Falei: bebeu? Não. Falei: Jesus não bebeu. Mas você não bebeu e deu para os outros beber. Porque ele transformou água em vinho. Olha como é que o ímpio é. Transformou a água em vinho. Eu disse: ele transformou o quê? A água em vinho. Já viu a água ter cachaça? Só se for aquela branquinha venenosa. Essa tem cachaça, essa tem álcool. Mas já viu a água ter cachaça? Quem toma água aí? Já ficou bêbado por tomar água? Você toma 2 litros d'água, não toma? Você fica caindo? Porque a água não tem cachaça. Eu falei: ele transformou o vinho da onde? Da água. E você viu a água ter cachaça? Aí ficou quieto. Já acabou o argumento dele. Eu nunca vi água ter pinga, ter álcool. Jesus transformou a água. Pronto, acabou, aí não tem álcool. Inclusive aqui, é sem fermento, porque o fermento que faz o vinho ser mais forte. Então tem o vinho na mesa dos judeus, que significa para os judeus
recorda a doçura da liberdade, algo doce para os judeus. Todas as vezes que ele come o pão, ele se lembra do pão que não deu tempo de fermentar. Todas as vezes que ele bebe um vinho, lembra da liberdade que tiveram do Egito. Há também um terceiro alimento na mesa dos judeus, que se chama zeroa, que é pedaço de ossos com carne de cordeiro. Exatamente aquela carne que eles assaram no fogo. Quem gosta de churrasco aí? Os judeus adoram churrasco, viu? Aqui, ó, carne de cordeiro, com osso. Eles também colocam na mesa essa carne para celebrar a Páscoa. E o que significa esse pedaço de osso com carne? Simboliza o sacrifício. Vai lembrar sempre do sacrifício que fizeram. Há também um quarto alimento na mesa do judeu, no dia de Páscoa, que é o maror, que é como se fosse uma alface, né? É uma erva, mas é uma erva amarga, algo amargo para os judeus, que também tem na mesa deles, quando eles celebram a Páscoa. E o que significa? Observa, gente, que tudo tem um significado. Eu preservo muito isso na igreja. Você fala, pastor, vamos fazer assim? Não, tem que ter um significado. Os judeus, até os nomes dos filhos têm significado. Eu vou colocar o nome do meu filho assim, por quê? Achei bonito, mas não tem significado. Os judeus não colocam nome sem ter significado. Eu, por exemplo, eu preservei isso nos meus filhos. Eu sou pai de gêmeos, 2 meninos. O primeiro se chama Samuel Messias, o que nasceu primeiro, 9h53 da manhã. O segundo, Elias Gabriel, nasceu 10 horas da manhã, 3 minutos depois do Samuel Messias. E por quê, pastor? Tem significado. Deus falou comigo, coloca o nome assim, assim, assado. Tinha vários nomes. É família que palpita com nomes, é a mulher querendo palpitar os nomes. Minha mulher ajudou no segundo, até que eu concordei, porque tinha um significado. E eu falei, vai ser assim. Ela colocou um, eu coloquei outro. Mas eu falei, meus filhos têm que ter significado os nomes. Não pode colocar o nome porque achou bonito, eu não sei que origem é o nome. De repente coloca um nome de origem demoníaca, satânica, menino ou a menina fica demoníaca. Porque você já está idolatrando o demônio. Não tem gente que coloca o tanto de nome aí e não sabe a origem? Então o meu primeiro filho chama Samuel Messias. E por que Samuel? Você for pela palavra de Deus, os nomes são bíblicos. Samuel quer dizer Deus ouve. E Messias quer dizer ungido. Então eu coloquei, Deus ouve o ungido. Eu falei, quando meu filho clamar, Deus vai ouvir. Deus ouve o ungido. E o segundo, Elias Gabriel. Por que, pastor Elias Gabriel? Elias quer dizer, no hebraico, tá? Nomes hebraicos. Elias quer dizer, o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ou o Senhor é meu Senhor, né? Deus é meu Senhor. E Gabriel quer dizer mensageiro. Então, unindo os dois nomes, que quer dizer, Elias, ele vai ser um mensageiro do Senhor Deus. E Samuel vai ser um orador do Senhor Deus. Então, os nomes têm significados. Assim, os judeus também preservam pelos nomes. Inclusive, quando algum queria colocar outro nome, Deus dizia, não, Jesus, vai ser Jesus o nome. João, lembra de João? Zacarias e Isabel? Todo mundo diz, por que você vai colocar esse nome? Ninguém tem o nome de João na família. Mas Deus disse para se chamar João. Chamar João. Deus preserva até os nomes, porque Ele conhece o futuro de cada filho seu, de cada filha sua. Ele sabe onde vai colocar a cada um. José teve 2 filhos, Manassés e Efraim, e cada filho tem um significado. José disse, Manassés, né? Ele disse, se eu não me engano, o Senhor me fez esquecer de todo o meu sofrimento, né? E me fez crescer na terra da aflição. Está aqui em Gênesis, coloca Gênesis capítulo 41, versículo 51. José colocou o nome dos 2 filhos, porque tem significado. No primeiro ele diz assim, e chamou José o nome do primogênito. Como é que ele chamou? Manassés. E por que é o nome Manassés? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Esse é o nome Manassés, tem esse significado. Todas as vezes que José olhava para Manassés, ele lembrava o quê? Que Deus fez ele esquecer de todo o trabalho que ele passou. Aí teve o segundo filho. Como é que chamou o segundo filho? Efraim, tá lá. E o nome do segundo chamou Efraim. E por que chamou Efraim? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José disse, eu parei de sofrer e hoje eu cresci no Egito como governador. Você está vendo que os filhos têm significados? Então você, pai e mãe, preserve os nomes dos seus filhos. Pesquise.
Busque a origem, para que seus filhos sejam o que você colocar o nome dele. E vai pelos nomes bíblicos, porque eu te garanto, serão nomes abençoados por Deus. Amém? Então, os judeus têm todo o significado. O alface, como alface, né, uma erva amarga, porque é como alface, que é maró, significa amargura do tempo da escravidão. Então, todas as vezes que os judeus comiam aquela erva, eles sentiam a amargura do tempo da escravidão, 430 anos. Há também na mesa dos judeus um outro nome que é harosé, né? Harosé, que é uma pasta de maçã com uva e nozes. Olha só que coisa gostosa. Simboliza a argamassa em fazer tijolos. Eles lembravam da massa que fazia os tijolos no Egito. Todas as vezes que eles comiam essa massa, eles lembravam, trabalhávamos pra caramba, hein? Fazíamos muita massa para fazer tijolos. Eles lembravam desse tempo. Ainda que era um tempo de sofrimento, mas Deus fazia eles lembrar. Eles tinham que lembrar para nunca se esquecer de onde veio. É o que acontece com muita gente que veio de baixo, quando está lá em cima, vira soberbo. Sabia disso? Por isso você vê muitos artistas, me desculpa, não estou acusando não, mas você vê muitos artistas que hoje vivem na rua. Não é assim? É, artistas, cantores que têm a vida falida hoje. Por quê? Porque quando estava lá em cima era soberbo. Teve muita gente que virou soberbo quando alcança o lugar, primeiros lugares. Não ajuda mais ninguém, não quer ver mais ninguém. É um soberbo. E Deus diz que abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Provérbio diz que antes da honra vem a humildade. Antes da honra. Então hoje você vê muita gente destruída aí, né? Muitas pessoas destruídas, muita gente destruída por conta da soberba. Então Deus está dizendo, ô Israel, nunca se esqueça de onde eu os tirei. Então todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, eles lembravam de onde Deus os tirou. Então o xarote ou rassoret, né? Que é a massa de uva com noz, simboliza a argamassa de fazer tijolos. Há também a água salgada de batata. Pastor, a água salgada, já disse tudo. O que a água salgada representa? O choro. Você já bebeu as suas lágrimas? Não é salgada? Parece a água do mar. Então todas as vezes que eles bebiam essa água, eles sentiam durante a escravidão as lágrimas que eles derramaram por 430 anos. Eles lembravam como sofreram. E por último, o Bessazá, ou Bessá, né? Bessá é um ovo cozido. E esse ovo cozido significa ou simboliza a esperança dos judeus em um dia reconstruir o templo de Salomão. Você vê, todos esses alimentos tem na mesa dos judeus justamente no dia de Páscoa. Essa é a Páscoa para os judeus. O cordeiro não pode faltar. E para nós cristãos? O que significa a Páscoa? A morte e ressurreição de Jesus. Jesus, ele participou da última Santa Ceia de Páscoa, isso numa quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus, ele celebrou a última Páscoa. Está aqui em Mateus, vou mostrar para vocês. Mateus 27, coloca aí, Mateus. Então, Jesus celebrou a última Páscoa. Capítulo 13 de João, coloca aí, João capítulo 13, versículo 1 ao 2. Olha o que Jesus fez na última. E ele celebrou, ele lavou os pés dos discípulos antes de ser crucificado, de ser pego na quinta-feira. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Essa foi a última Páscoa de Jesus. Na quinta-feira, ele celebrou a Páscoa. Na quinta-feira, ele foi pego no jardim do Getsemane. Na sexta-feira, às 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Está lá em Marcos capítulo 15. Isto para os judeus é a hora terceira, para nós às 9 horas da manhã. Ele foi crucificado. Marcos capítulo 15, versículo 25. Colocado no madeiro.
E era a hora terceira, que para nós é às 9 horas da manhã, o crucificaram. Penduraram Jesus, já estava condenado. E quando deu na hora nona, né, a hora terceira, na verdade, era crucificado, e às 3 da tarde, que era a hora nona, Jesus morreu. Ou seja, das 9 às 3 da tarde, ele ficou 6 horas pendurado no madeiro. Das 9 às 6 da tarde. Você vê? Ou das 3 da tarde, né? Que é a hora terceira, a hora nona. Marcos 15:34, ele morreu. E a hora nona, que isto é 3 horas da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Aí ele entregou o espírito a Deus e morreu. Aí ficou pendurado lá, até ser retirado da cruz. Isso no mesmo dia, na sexta-feira, já beirando a noite. José da Arimateia, falei ontem, que era um senador da época, tirou Jesus da cruz e o colocou no sepulcro. E aí Jesus passou sexta-noite, sábado de aleluia, no sepulcro. E no primeiro dia, para os judeus, que é domingo, primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E ele disse: eu venci a morte, nem a morte pôde vencer o Senhor Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 1 ao 7. Ele já não estava mais no sepulcro. Quem crê que Jesus ressuscitou? Ele já está sentado à destra de Deus. Olha o que diz. 24, versículo 1 ao 7. No primeiro dia da semana, que é para os judeus domingo, muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, onde Jesus não estava mais. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas, que é as irmãs, né, as mulheres, perplexas, e a esse respeito, eis que prepararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, que eram os anjos. Estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais Jesus? Não está mais aqui. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem, que é Jesus, seja entregue nas mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, morto às 9 horas da manhã, das 9 às 3 da tarde, 6 horas na cruz ele ficou lá, e ele deu o brado, 3 horas da tarde, entregou o Espírito. Então ele ficou na cruz das 9 às 3, e depois foi tirado, crucificado. E ao terceiro dia, no domingo para os judeus, né, que é o primeiro dia da semana, ressuscitaste. Então Jesus nem sepulcro ele comprou, porque ele sabia que não iria ficar, porque nem a morte poderia vencê-lo. E hoje, que é domingo, ele ressuscitou, para a glória de Deus. E hoje Jesus é a nossa Páscoa. Para a gente finalizar, primeira carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versos 7 e 8. Jesus é a nossa Páscoa. Quem crê que Jesus é a nossa Páscoa? Olha o que diz aqui, ó. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quem crê que Cristo é a nossa Páscoa? Verso 8. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, a velha criatura, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmo. Asmo é pão sem fermento, da sinceridade e verdade. Muda para NTLH o versículo 7. E eu quero que você se coloque de pé e receba esta palavra, porque Jesus é a nossa
Páscoa. Então vamos comemorar a nossa Páscoa. Não, mudou aí de novo? Ah, tá. Jogue fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Verso 8. Então vamos, é esse que eu queria ler. Então vamos comemorar a nossa Páscoa. Quem é a nossa Páscoa? Ele vive, pode aplaudir para sempre. Ele vive para todos sempre. Jesus é a nossa Páscoa, não é o coelhinho. Aprenda uma coisa, não foi chocolate, foi sangue. Não foi cru, não foi ovo, foi cruz. Não foi doce, foi doloroso. Não foi coelho, foi Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Receba essa Páscoa. Quem quer receber essa Páscoa? Jesus é a sua Páscoa. Não é coelho, viu? É Jesus. Foi doloroso, mas tudo isso por você e por mim. E hoje Ele ressuscitou. A esperança que nós temos da vida eterna veio somente através da ressurreição de Jesus. Quem quer receber essa Páscoa hoje? Pastor, eu quero essa Páscoa dentro de